Olá a todos, bem-vindos. Essa é a apresentação da raça raiz branca sobre o texto apresentado por Valon Votan no segundo dia do Congresso de Picarquim. Como a gente viu na última apresentação, Valon Votan explica que no centro do tempo existe o não-tempo. Esse não-tempo irradia em todas as direções para aquilo que a gente conhece como tempo. E esse não-tempo, a gente pode acessar ele, mas é somente por meio da mente vazia. E a mente humana não consegue acessar esse vazio por causa da desconexão que a gente tem com a ordem natural do tempo. E como que a gente deixa essa mente vazia novamente? Por meio da meditação. E aí, nesse segundo dia de meditações, a Bolonick apresenta a técnica de meditação da mente natural para os participantes, como uma forma de ensinar essa técnica para que a gente possa acessar o não-tempo radial no centro do tempo. Trouxe um aspecto que eu observo muito na minha prática de mente natural, né? Que além de coluna reta, as palmas das mãos voltadas para baixo, sobre os joelhos ou sobre as pernas, o processo, né, de usar a respiração para acalmar a mente e deixar os pensamentos se desfazerem, não agir, né, não ter uma ação mental e deixar a mente natural se aquietar, acontecer também, experienciar essa mente natural. Algo que me ajuda muito, que eu peguei na técnica detalhada que tem no boletim Rin sobre a meditação da mente natural, é os olhos semicerrados, você não fechar totalmente os olhos, porque isso pode, acontece muito comigo, de a mente ir embora, né, e imaginações e visualizações. Então, manter os olhos semicerrados na postura, o nariz um pouco, o queixo um pouco para baixo, e os olhos semicerrados com foco na direção do nariz. Então, com isso, você não se perde na mente, né, e nem na imaginação. No segundo dia de meditação, Valon Votan traz para a gente uma definição do que é cosmologia. Cosmos é a ordem harmonizada e integrada. E o universo é a manifestação dessa ordem. A civilização até hoje não compreende isso, porque até hoje busca a explicação do cosmos pelo espaço. E a lei do tempo redefine a percepção e a natureza da cosmologia. Cosmologia do tempo é diferente da cosmologia do espaço. E é isso que a gente vai ver agora. A cosmologia espacial lida apenas com a evolução na terceira dimensão, e isso exclui todas as outras dimensões e a simultaneidade que existe entre elas. Se exclui a infinitude, que é o cosmo, e a existência de Deus. A gente aqui trouxe um exemplo de que mesmo no paradigma materialista da ciência, né, espacial, 3D, acredito que pelo fato de que se utiliza o método científico que é de muita observação, né, a gente tem vários exemplos, e tem uma linha de pesquisa e estudo de design e científica também, que é a biomimética, em que se observam os padrões da natureza. A gente trouxe como exemplo o novo telescópio, o James Webb, que vai substituir o Hubble, que mesmo na intenção dele, né, de procurar uma origem no espaço e não no tempo, ele utiliza espelhos hexagonais, né, para aproveitar o espaço e compor melhor as lentes e aproveitar realmente as formas da natureza inspirado nas colmeias de abelhas. E, curiosamente, sincronicamente, ele tem 18 espelhos, e 18 é o selo do espelho. Outra sincronicidade foi que ele foi lançado no dia 18 de janeiro, agora de 2021, do calendário gregoriano. A ciência tradicional procura até hoje pela origem do universo, mas a partir da perspectiva da cosmologia do espaço. Ou seja, telescópios ainda procuram, em algum lugar da tridimensionalidade, a origem, conhecida popularmente como Big Bang. O Big Bang seria um evento que teria acontecido há aproximadamente 18 bilhões de anos atrás, e seria uma explosão que deu origem a toda forma de matéria, de galáxias, de energia que a gente conhece hoje. Valon Votan, ele cita o autor Stephen Hawking, um físico renomado, que escreveu o livro Uma Breve História do Tempo.
Só que isso também a partir de uma perspectiva de tempo espacial. E ele fala que no início, o mais próximo que a gente chega do Big Bang, de compreender o que era o Big Bang, era que toda a matéria, toda a energia estava comprimida em um espaço muito pequeno, muito menor do que uma ervilha. Porém, a principal limitação dessa percepção espacial, em busca da origem, e o que havia antes do Big Bang, ou por trás do Big Bang? Essa resposta ela fica limitada, justamente porque a tridimensionalidade é limitada por si. Stephen Hawking, ele acreditava num conceito chamado singularidade. Segundo ele, assim como não tem nada ao sul do Polo Sul, também não existe nada antes do Big Bang. Isso é um conceito difícil de a gente compreender através de uma percepção espacial. Sobre a cosmologia do espaço, Valovotan nos traz alguns pontos limitantes quando partimos do pressuposto que a origem do universo e da vida está no espaço. É fato pensarmos que a origem da vida vem de um lugar mais abstrato, e a ciência reafirma essa ideia, pois também nos diz que não existe um motivo particular, simplesmente aconteceu. E é aí, então, que Valovotan nos apresenta uma outra perspectiva, a cosmologia do tempo. Na cosmologia do tempo, não há fim e não há começo, é radial. Tudo simplesmente existe aqui e agora. Para nossa mente 3D, isso é um pouco difícil para entender, porque a gente pensa muito linear. Só que o tempo é radial e o tempo também é a origem da vida. Através do tempo, esse físico existe. A quarta dimensão, que é o tempo, informa a terceira dimensão. Então, através da quarta dimensão, vai se formar a terceira. Então, não adianta buscar a origem de algo, da vida, do universo no espaço, porque ele está no tempo. E também, esse tempo tem uma origem, o próprio tempo, né, emerge de uma fonte, e essa fonte é absoluto. Na Índia tem uma filosofia, se chama Advaita Vedanta, e ela fala sobre a não dualidade. E tudo que sai da não dualidade, tudo que é dual é um sonho. Então toda a existência que nós estamos vivendo, né, esse corpo aqui, nesse mundo 3D, depois 5D, é uma ilusão, é Maya. A única coisa que realmente existe é o absoluto. E para o absoluto não tem palavra, mas o absoluto é nossa essência. Então, para sair dessa ilusão do 3D, a gente pode se desidentificar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos padrões e condicionamentos, e também de todos os nossos conceitos mentais, porque eles fazem parte desse sonho, dessa ilusão do Maya. Através da mente natural, a gente consegue vaziar a nossa mente e nos conectar diretamente com a fonte e receber essa experiência do absoluto. A ciência materialista só lê a 3D. O tempo está na 4D. A quarta dimensão é mental e contém o que chamamos de dimensão física dentro dela. O pensamento precede a manifestação da matéria. A origem da vida e do universo está no tempo, e essa evolução vem das dimensões mais altas para as mais baixas. Na mais alta dimensão está a pura mente de Deus, o Supremo Criador. Então, como a gente viu,
A limitação da cosmologia do espaço é tirar Deus da fórmula. Despreza toda essa inteligência, essa pura mente da relação causal de ordem no cosmos. A cosmologia do espaço, por descartar a multidimensionalidade, inevitavelmente descarta também a ideia de pura mente, ou seja, descarta Deus da ciência. Qualquer coisa que seja baseada em um conhecimento de revelação é excluído da ciência que dominou o conhecimento e o pensamento da humanidade, principalmente após o movimento do Iluminismo. Nessa época, surgiu um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que era do Kim Sol Espectral, e Nietzsche foi o autor de uma frase muito famosa e polêmica, que é Deus está morto. Quando Nietzsche propõe essa ideia de que Deus está morto, muita gente se sente ofendida na sua fé, na sua religião, mas não era disso que Nietzsche tratava. O Nietzsche começou a trazer a ideia de que não é mais de Deus que vem o conhecimento. Ele mostra que há outras formas de conhecimento. Ele enxerga o mundo a partir de um novo paradigma. Ele era contra paradigmas, mas ele começava a ver que havia uma mudança, onde Deus não era mais a fonte da informação. A partir daí, a gente tem o Iluminismo, que é o momento em que a ciência se entroniza como a base do conhecimento e da informação e das descobertas, e o avanço tecnológico que vem depois disso. O que Valum Bothan propõe não é nem a entronização do conhecimento religioso, nem do científico, mas da unificação dos dois novamente. Como era antigamente, no tempo de Pitágoras, por exemplo, em que a matemática e a espiritualidade também eram uma coisa só. Além de Valum Bothan, outra personalidade muito importante dos tempos modernos, o 14º Dalai Lama, também defendia a unificação da ciência e espiritualidade. Nesse livro, ele diz o seguinte: durante os séculos XVIII e XIX, quando as revolucionárias descobertas científicas estavam sendo feitas, a religião e a ciência tornaram-se mais e mais distanciadas, talvez incompatíveis. Por novos conhecimentos de importantes descobertas científicas, uma nova tendência está felizmente emergindo agora. As pessoas do campo científico estão desenvolvendo interesse por conceitos espirituais e morais e estão preparadas para reavaliarem as atitudes com respeito à importância do desenvolvimento espiritual, a fim de alcançarem um panorama mais completo da vida e do mundo. E não é só nos tempos modernos que a gente tem grandes influências desse pensamento que traz Deus de volta para o pensamento científico. No século XIII, o filósofo e teólogo São Tomás de Aquino, cristão, se especializou no pensamento do filósofo Aristóteles, para trazer a comprovação de que Deus, filosoficamente e logicamente, sim existia. Para isso, ele publicou, no final do século XIII, uma obra chamada A Suma Teológica, onde ele especifica 5 pensamentos, 5 vias de pensamento aristotélicas para provar que Deus existe. Na cosmologia do espaço, a gente tinha a ideia de um Big Bang, e não sabe-se o que havia por trás do Big Bang ou o que começa o Big Bang. E é nesse ponto que São Tomás de Aquino vai falar do primeiro motor imóvel. Essa primeira via supõe a existência do movimento no universo. Então, para que algo comece a se mover, precisa que algo o mova, seguindo também o pensamento newtoniano de causa e efeito. A segunda via de pensamento chama de a primeira causa eficiente, e diz respeito ao efeito que esse motor imóvel acarreta, a percepção da ordem das coisas em causas e efeitos, que permite averiguar que não há efeito sem causa. A terceira via é o ser necessário e os seres possíveis. Ela compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade desses seres implica que, alguma vez, este ser não foi, e passou a ser, e ainda volta a não ser novamente. Nada vem do nada.
E por isso esses seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. Isso nos leva à quarta via, que são os graus de perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um nível máximo, ou ótimo, ou perfeito, e que, na verdade, contém o verdadeiro ser, que seria Deus. O mais e o menos só diz em referência a esse máximo. E a quinta via de pensamento fala da questão do governo supremo. É a ordem e a finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, já que no mundo há a ordem. Então, dispõe elas de forma organizada, racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Com essas 5 vias de pensamento aristotélicos, São Tomás de Aquino, como ficou conhecido, ele figura entre os mais importantes autores que corroboram para trazer para o meio científico a ideia de Deus, a partir de pensamentos lógicos e filosóficos. O processo da vida é para que entendamos a inteligência divina, a que gerencia a ordem, o propósito inteligente. Assim é como se parece o universo. No centro, temos Deus. Do centro, a mente de Deus libera pensamentos aos quais nos referimos como energia. Energia esta que toma várias formas diferentes de evolução, em diferentes dimensões. É a evolução do tempo como consciência, tempo igual a arte. A evolução do universo é a evolução do tempo como consciência. É um processo contínuo que não tem início nem fim. Vem da criação do nível tridimensional, ou massa estelar, que está na condição de nível pré-consciente, onde cria todas as formas de ordem inorgânica. Vamos entender o princípio que envolve as estrelas. Somos microátomos de estrela e estamos aqui aprendendo a participar da evolução da nossa estrela. Vamos da célula inorgânica à orgânica, do pré-consciente à inconsciente. A forma humana é o pico da condição inconsciente e o propósito humano é a consciência. E a lei do tempo, ela desenvolve a consciência cósmica coletiva, cessando a evolução física, passando a ser unicamente uma evolução mental e espiritual. A transição planetária que nós, humanidade, estamos passando é de nível de consciência, indo para uma consciência desperta de 5ª dimensão, trazendo para o consciente o que está inconsciente. Então, quem nos leva para a 5ª dimensão de consciência é a 4ª dimensão. Nela está a nossa mente, a nossa imaginação, porque as criações mentais elas são com imagens. Nela está a nossa emoção, que é o que faz magnetizar. E é na 4ª dimensão que está o tempo. O tempo contém este espaço, ele informa esse espaço. Então, é a 4ª dimensão que vai nos levar para a 5ª dimensão. Quanto mais conscientes nós estivermos e sabendo utilizar esta 4ª dimensão para ascendermos para a 5ª dimensão de consciência. Os arquétipos são informações primordiais nas dimensões não manifestadas. O que a gente chama de mundo manifesto é o que foi dado forma na 3ª dimensão. Então, os selos e tons são informações nas dimensões sutis, informando a 3ª dimensão. Os selos são imagens, os tons, barra e ponto, são imagens, sinais, transmitindo informações e atuando no movimento, nos nossos movimentos
inconscientes. Este é o poder, a força dos arquétipos. Eles atuam nos nossos movimentos. Então, quando a gente se conecta com selo e tom, nós estamos diretamente nos conectando a poderes parapsíquicos, estamos nos conectando, trazendo para o nosso consciente, é uma forma de trazer para o nosso consciente a informação destas dimensões sutis. O tempo está numa quarta dimensão. Ele é a quarta dimensão. E é uma dimensão informativa, ou seja, ela dá forma à terceira dimensão. A terceira dimensão está contida na quarta. E a gente acessa isso por meio da mente. A gente acessa a quarta dimensão pela mente. Mas isso não faz com que a quarta dimensão seja uma realidade virtual. Ela é uma realidade de um reino de imagem, de imaginação. Mas não é uma realidade virtual. A realidade virtual seria um metaverso. Seria uma holografia tridimensional que substitui a nossa relação com essa holografia natural, tridimensional, que é a realidade observável. Em 1967, o filósofo francês Guy Debord, Lua Elétrica, ele escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo. E esse livro, apesar de ter sido feito anteriormente à internet, já descrevia a nossa relação com essa artificialidade. Mais do que isso, a projeção da nossa mente nesse mundo que ele chama de espetáculo. Para o Guy Debord, o espetáculo é uma relação social mediada por imagens. E ela não é só a imagem visível que a gente vê, é a imagem que a gente tem da outra coisa, com que a gente está se relacionando. E ele diz que isso acontece num nível tão intenso e cada vez tão mais imersivo que em algum momento a gente não enxerga mais a realidade. Quando a gente tem uma tecnologia tridimensional, como é o metaverso, especialmente desse projeto do Facebook, que está sendo bastante discutido no mundo, a gente tem justamente a materialização desse mundo de imagens, substituindo, ainda que a um nível inicial, né, no começo, o mundo com que a gente já se relaciona, as pessoas, a forma com que você vê a imagem da pessoa. O Guy Debord falava que, antigamente, havia acontecido uma degradação do ser para o ter, em que não importava mais o ser, mas importava o ter. Quando ele escreve A Sociedade do Espetáculo, ele diz que a gente está vivendo uma terceira degradação, que não é mais ser nem ter, é o parecer. Então, não importa mais, você não precisa mais nem ser nem ter, mas você precisa parecer ser ou parecer ter. A partir do momento que a gente vive um mundo de aparências, nós deixamos de nos relacionar com a realidade, inclusive o outro, e a gente passa a se relacionar apenas com imagens. A gente tem aqui, como sugestão, 2 filmes, 2 distopias que falam sobre essa imersão em um universo de imagens holográfico totalmente virtual. E é importante a gente ressaltar que essa unificação da civilização com os ambientes imersivos da tecnologia não é a quarta dimensão, não é a noosfera. Toda essa cosmologia do espaço, Valon Votan chama de ciência Frankenstein. É a ciência que tirou Deus da fórmula e que fica tentando recriar a vida através das máquinas. É uma ciência que está focada no micro e não enxerga o macro. Nas palavras de Valon Votan, no livro O Tempo e a Tecnosfera, uma miopia excessiva que não consegue enxergar a floresta pelas árvores. Isso tudo resulta no materialismo incessante que leva ao consumo exacerbado dos recursos naturais, à crise planetária que vivemos hoje e à mecanização da mente.
Nessa parte do texto, né, o Valon Votan começa a falar sobre o processo do surgimento dos primeiros relógios mecanizados que definiram um tempo muito calculado, métrico, né, e com isso surgiram as máquinas. Então ele faz um paralelo em que os primeiros relógios a gente mapeou, né, eles surgiram no século XV, os primeiros relógios mecânicos, né, a gente teve antes outros tipos de relógios, em compasso aí com a reforma do Gregoriano, que foi em 1582. Aí com isso a gente teve a Revolução Científica e depois a Revolução Industrial. Então foi tudo em sequência, né? Século XIV, XV, XVI, XVII. E aí dentro dessa costura aí de tempo, a gente percebeu, sincronizou as invasões espanholas, né, de colonização nas Américas. E aí a Guatemala, especificamente, foi fundada pelos colonizadores espanhóis em 1523. Então aí também essa invasão das Américas, né, a colonização e destruição da cultura maia renascentista, está também em compasso com esse processo todo de mecanização do tempo. Falando em mecanização, não tem como a gente não falar do relógio. Existe a história de que o califa de Bagdá, Harun al-Rashid, ele presenteou Carlos Magno, quando ele foi coroado imperador de Roma, com esse item criado pelos sábios da sua corte. Só que no final da corte do Magno, esse brinquedo caiu nas mãos dos monges cristãos, que ficaram fascinados por esse mecanismo. Daí criou-se e desenvolveu-se o relógio moderno, conhecido relógio moderno. O relógio mecânico, né, ele tirou o tempo da 4D, que é o reino da imaginação, e mecanizou ele, ritmou, compassou como uma máquina, né, a primeira máquina, na 3D. Isso tudo ao mesmo tempo em que foi criado o calendário gregoriano em 1582, procedeu depois com a Revolução Científica, depois a Revolução Industrial. E aí, como consequência disso, a gente tem uma série de coisas. A gente teve... o artista foi relegado ao papel de marginal, né? Ele perdeu a sua representatividade na sociedade. A imaginação, o poder de imaginar perdeu o poder, até porque os primeiros relógios, eles eram relógios solares, eram ampulhetas, né? As primeiras formas de medir o tempo aqui no espaço eram lúdicos, né? Eles eram imaginativos, eles despertavam outras sensações. A teologia foi destronada com isso, né? A gente teve o fator divino retirado do entendimento da vida, e aí surgiu a psicanálise, né? A psicanálise precisou ser inventada para dar conta dessa vida sem lúdico, sem imaginação. Valon Votan nos traz informações importantes sobre um povo e sua matemática quadridimensional da perfeição holonômica, frequência 1320. Essa matemática era usada pela civilização maia, considerado os mestres do tempo. Essa matemática é baseada no 20 e no tempo da quarta dimensão. Enquanto a civilização, o povo velho, o mundo velho, foi totalmente baseado na matemática do 10 e no tempo tridimensional espacial, o novo mundo, a civilização maia, com seus conhecimentos das frequências do tempo e dos ciclos, compreenderam que toda a profecia tem a ver com o tempo e este é o significado da profecia. Valon Votan estudou a civilização maia por mais de 30 anos, até que em 1987 escreveu o livro Fator Maia, um caminho além da tecnologia. Nesse estudo, ele entendeu que o planeta possui uma simetria radial e bilateral, o Polo Norte ou Polo Sul e o hemisfério oriental ou Velho Mundo e o hemisfério ocidental ou Novo Mundo, e que há uma correlação holonômica, onde o hemisfério oriental do planeta está relacionado ao hemisfério esquerdo do nosso cérebro e o hemisfério ocidental do planeta está relacionado ao hemisfério direito do nosso cérebro. Ele sentiu que ao redor do planeta existe um cérebro ou mente planetária que tem funções como o hemisfério esquerdo e direito do nosso cérebro. O hemisfério esquerdo é associado ao analítico, técnico e relacional, comandando o lado direito do corpo. E o hemisfério direito é associado à intuição, artes e misticismo, comandando o lado esquerdo do corpo. Podemos perceber então que o Velho Mundo desenvolveu um estilo e forma de conquista do Novo Mundo, e analogamente que o lado esquerdo controla o lado direito do cérebro,
que as faculdades técnicas e racionais dominam as intuitivas, artísticas, místicas neste momento histórico. A civilização maia criou o fator maia através da sabedoria, da ciência e da matemática maias, que é o conhecimento da ciência do tempo. Através desse fator maia, poderemos hoje unir novamente nosso cérebro como um todo, tornando nosso corpo e fisiologia totais. Isso também se relaciona à dialética do velho mundo, novo mundo, fazendo com que possamos compreender quem somos e por que estamos aqui, e que fazemos parte do sistema total e que não podemos negar uma metade, sob risco de extinção da humanidade neste planeta. Por que a máquina afeta nossa telepatia? E de onde vêm nossos pensamentos? De onde vêm os nossos pensamentos? Eles vêm diretamente da fonte? Ou eles vêm sincronizados com a noosfera? Ou eles vêm através de uma radiação artificial, através de ondas eletromagnéticas da máquina? Nós estamos o tempo todo sob impacto e influência de ondas eletromagnéticas artificiais. Nosso corpo, nós somos uma onda eletromagnética. Então imagina se esses pensamentos vêm de uma inteligência artificial que quer perturbar a evolução da humanidade. Pensando assim, a gente já percebe como a máquina realmente pode impactar nossa telepatia e diminuir ela pra caramba. Estudar a origem do universo, nossa origem, né, a história do cosmos com paradigmas materialistas, nós não conseguimos acessar o nosso ser multidimensional. Então, são poderes parapsíquicos presentes em nós, o nosso acesso à multidimensionalidade. E isso requer o nosso esforço, o nosso caminho em direção a quebras de paradigmas coletivos e os nossos sistemas de crenças pessoal. As frequências 1320 e 1260. Frequência 1320 sincroniza a gente com a fonte, com a sabedoria, amor, a paz da fonte. E 1260, através da globalização, através das máquinas, através da tecnosfera, conecta a gente com os condicionamentos, com as crenças altamente limitantes, crenças de se sentir separado da fonte. Se conecta a gente com trauma, com nossos traumas, com medos, e com certeza, conectado com essa frequência 1260, estamos diminuindo muito nossa capacidade de telepatia e também a nossa intuição, e também de sentir uma forma mais leve, sentir a paz que nós temos no coração, naturalmente. A frequência do tempo artificial é chamada de frequência 1260, uma alusão direta às horas de 60 minutos e ao calendário de 12 meses irregulares. A frequência 1260 ela está diretamente ligada à crise planetária que a gente está vivendo, porque o tempo, segundo essa perspectiva, é dinheiro, é recurso, e é sempre preciso mais dinheiro para que nós possamos construir novas máquinas. Isso acelera o nosso pensamento, acelera a nossa mente e faz com que a gente não tenha tempo para mais nada, a não ser continuar sustentando, abastecendo o sistema
a custo da nossa saúde e a custo dos recursos naturais da biosfera. Valon Votan fala, no livro O Tempo e a Tecnosfera, que isso causa uma situação inevitável, que é chamado o Apocalipse, ou o Dia do Julgamento. Ele diz: o Apocalipse é tão inevitável quanto inesperado. Valon Votan fala isso, ressaltando que o Dia do Julgamento é um momento em que o desvio da ordem natural pela espécie humana é tão grande que nós nem vamos perceber e, por isso, não podemos nem sequer ver as consequências desses atos. E quanto mais nós nos aproximamos do dia do julgamento, mais nós sentimos a necessidade de sermos parados. É por isso que a humanidade, de tempos em tempos, projeta ideias de apocalipses externos, ou seja, quando algo vai nos parar, quando um meteoro vai cair na Terra, quando Jesus voltar, quando alienígenas vierem fazer uma intervenção, a gente está sempre projetando mentalmente essa intervenção. No fundo, nós sabemos que precisamos ser parados, mas nós não conseguimos nos parar. Esse fato de nós não conseguirmos nos parar, mesmo sabendo que devemos ser parados, é o elemento crucial para surgir o dia do julgamento, como conceituado por Valon Votan. E é nessa época, quanto mais perto nós chegamos, que a lei do tempo e o sincronário das 13 luas começa a florescer como uma forma de prevenção ou de combate a esse julgamento. Enfim, aí fica essa pergunta, será que a gente consegue parar a nossa civilização, assim como os maias? Os poderes abusivos e abusados, eles têm um papel de influência sobre o nosso poder pessoal. O nosso poder pessoal, ele só é alcançado quando a gente está num estado de paz interior. O papel de meditação, de centramento, de atitude compassiva, da gente se dar o amor, para a gente se harmonizar e aí agir com receptividade para o outro, né, de um lugar de paz e de ancorar paz com os outros seres, ele passa muito por uma revisão e uma estabilização dos poderes abusivos e abusados, dentre eles o medo da morte. Então, o que é que fazem os cientistas? Eles explicam o corpo, a realidade, a nossa percepção do universo, e uma parte da ciência se destina a evitar a morte, né? Enquanto isso, no outro lado, que foi a grande polaridade desse texto, a gente tem os sacerdotes, né, religiosos, que mediam a nossa relação com a morte. São eles que celebram os ritos de morte, enfim. O nosso medo de morte e delegar a nossa relação com a morte para terceiros, sejam cientistas ou sacerdotes, a gente se desempodera, porque a gente deixa de acessar os nossos infinitos. Então, transcendendo o medo da morte, fazendo uma verdadeira conexão com o nosso corpo, né, com o nosso instinto, trabalhando esses campos, né, da sobrevivência do instinto, reconectando com o nosso corpo e com a nossa mente natural, né, e um corpo natural também, despertando a nossa telepatia, a gente consegue reencontrar a nossa paz interior, nosso poder pessoal, para daí a gente se relacionar de uma forma mais leve, né, com as outras pessoas e conseguir fazer o nosso propósito humano, que é evoluir, ancorar a nossa consciência, expandir para uma consciência cósmica. E enfim, aí na meditação dos azuis, o Dr. José Argüelles, ele inicia falando, né, do impacto que a morte do filho dele teve sobre a vida dele. Então a gente precisa se conectar com a nossa morte para acessar mais poder de vida. É isso. Em Lakesh.